Para compor o dispositivo, convidamos secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Deputado estadual Gustavo Santana. Deputado estadual Zé Reis. Deputado estadual Bartô. Secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Luiz Otávio. Diretor-geral do DERMG, Robson Santana. Presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Peter Erickson, cônsul do Canadá em Belo Horizonte. Rui Almeida, cônsul de Portugal em Belo Horizonte. Professor Márcio Luiz, consultor-geral de técnica legislativa. Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Tenente-coronel Cleide, subchefe do Gabinete Militar do Governador, representando o coronel Oswaldo, chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil. E Mila Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A todos os participantes deste encontro, o nosso sincero agradecimento. Vamos ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Ouvimos o Hino Nacional Brasileiro, solicitamos a gentileza de ocuparem os seus lugares. Senhoras e senhores, bem-vindos à cerimônia em que o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, lança o programa Provias, o maior pacote de obras rodoviárias da última década na malha mineira. Assistiremos agora à exibição do vídeo do programa Provias.
há anos e anos de abandono. A falta de gestão, falta de planejamento. Para que os senhores possam ter uma ideia, quando essa gestão iniciou, não existia um programa estruturado. Existiam contratos de manutenção que tinham sido deixados à míngua, com poucos recursos, uma queda drástica de investimentos, que a gente vai ver aqui, e um legado de falta de investimento, mas, acima de tudo, de falta de planejamento. E eu costumo dizer que na infraestrutura, se você não tiver planejamento, para você dar uma ordem de início, você demora, no mínimo, 2 anos. Isso é um trabalho que não aparece, mas é um trabalho que você está fazendo o projeto, está licitando o projeto, está fazendo o orçamento, está licitando a obra, está equacionando o recurso. Então, esse é um trabalho que não aparece, mas que ele é extremamente necessário. Então, para poder montar um programa de 2,1 bi que nós estamos lançando hoje, é um programa que depende de planejamento e de gestão acima de tudo, né? A partir de um local em que você não tinha nada, né? Então, eu queria aqui iniciar contando um pouco desse projeto e, além do problema do planejamento, o desafio da nossa malha. A malha mineira é a maior malha do país. Nós temos nada menos do que 16% de todas as rodovias do Brasil, elas estão em Minas Gerais. São 20 mil quilômetros pavimentados, o 4º maior estado, mas certamente é o estado que mais demanda rodovias, porque os estados que estão acima de Minas, em termos de extensão, são estados com baixa densidade populacional. Minas tem maior população e maior malha. Então isso exige da população, e a população exige do governo, que você tenha pavimentação, que você tenha estrada bem cuidada. Por exemplo, o maior estado do Brasil é Amazonas, mas a população é desse tamanhinho. E as ligações não são ligações rodoviárias, são outras formas de ligação. Então, certamente é o estado com maior desafio para a gestão da malha rodoviária, é o estado de Minas Gerais. 20 mil pavimentados e mais de 5 mil quilômetros não pavimentados. Isso é a malha estadual. Além disso, a gente tem uma topografia complexa, morros, montanhas, minas, né? Toda essa questão, ela é uma difícil gestão dessa malha, né? E os períodos chuvosos, que tivemos 2 períodos extremamente desafiadores, em 19 e agora 21, 22, que foram as maiores chuvas que Minas já vivenciou. Isso gera deterioração da malha. Então é um ambiente de muito desafio para nossa engenharia. Quando a gente olha a deteriorização da malha, é uma deteriorização exponencial, né? A gente nota ali que a gente herda uma malha com pouco investimento, e aí com pouco investimento o negócio vai deteriorando rapidamente. Rapidamente ela vai se deteriorando, né? E com os investimentos caindo drasticamente, né? Nós pegamos, para se ter uma ideia, em 2014 o Estado tinha 500, 600 milhões para fazer a operação de manutenção padrão. Nós pegamos o Estado com 200 milhões de reais por ano. Então, sem dinheiro, com uma malha deteriorada, você precisa fazer alguma coisa. E é isso que nós estamos fazendo. A partir de um esforço do governo do Estado, em especial da Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, sob a liderança do nosso governador, da CEINFRA e do Departamento de Estradas e Rodagens, nós estruturamos um programa de 2,15 bilhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem, primeiramente, do termo de reparação firmado com a Vale, graças a um esforço do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e Executivo, ou seja, uma parceria institucional que garantiu 1,4, 1,5 bilhão para esse programa. E, além disso, o programa traz também recursos que estavam parados junto ao BNDES, que o governo tinha pago e não estava utilizando. Isso foi recuperado por essa gestão. E recursos de parcerias com empresas, com as mineradoras. Tem grandes obras, por exemplo, aqui que são recursos que são atraídos com a Anglo América, a mineradora, a própria Vale, e parcerias com os legislativos, em especial o Legislativo Federal
emendas que nós fomos captar no governo federal através do programa Abraço uma Rodovia para viabilizar o Provias MG. Então, é um esforço de buscar recurso em todas as fontes disponíveis, fazer projeto e estruturar a licitação. São quase 100 empreendimentos, 100 obras rodando ao mesmo tempo no Estado, em todas as regiões do Estado. Isso, que me conste, nos últimos 10 anos, nunca aconteceu. Aconteceu de ter 100 obras paradas, muito mais do que isso. Obras que foram sendo paralisadas ao longo dos anos. E aqui a gente está colocando as obras para rodar. São quase 100 obras simultaneamente, já em 2022, rodando. Tem algumas que, inclusive, o governador já deu ordem de início, outras estamos dando, né? Algumas delas, infelizmente, durante o período de chuvas, têm que ser suspensas e são retomadas agora, entre março e abril. Como que esse programa é montado? Primeiro, pavimentações e pontes. Então nós temos aí, estamos falando de 800 quilômetros que nós vamos pavimentar e mais as pontes. E eu citarei aqui, eu vou mostrar, emblemática ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de São Francisco, uma obra de mais de 140 milhões de reais. Essa obra já está em andamento. O deputado Zé Reis está aqui, conhece bem a região. O deputado Santana também. Então, é uma obra que já está em mobilização, já tem a empresa trabalhando e contratada. Aqui, mais um exemplo de obra que a gente está trazendo. Essa é o trecho de concessão do Mato Dentro com Cerro, uma obra de 43 milhões, bastante relevante, com recursos de parceria com a Anglo América, né? Aqui eu dizia 137 milhões, quase 140 milhões da ponte sobre o Rio São Francisco, né? Uma ponte bastante extensa, de 1 quilômetro praticamente, que vai ser feita. Então é uma ponte bastante importante. E aqui são as recuperações funcionais de pavimento. O que é isso? O termo técnico, o que é? É recapear. Não é tapa-buraco. Tapa-buraco não funciona mais. O Emir Kadar aqui do Coinfra está aqui, sabe disso. Tem uma hora que você está costurando e põe pano podre. Não adianta mais. A rodovia não aguenta mais. Então eu preciso trocar. Eu tenho que raspar fora o que tem, tampar os buracos e aí trazer um novo pavimento. O que não é trivial no momento em que os preços do diesel e do material asfáltico estão variando e crescendo exponencialmente. Nós tivemos que fazer um grande esforço de gestão também para salvar contratos que tinham sido assinados, mas que em função da alta dos preços, da guerra na Ucrânia, eles sofreram variações expressivas. Então, nós também tivemos esse esforço, mas graças a Deus conseguimos, com muita negociação, com muito diálogo, manter os contratos funcionando. Então, estamos falando aqui de 1.700 quilômetros que já estão com ordem de início dada, né? E o restante, que totaliza 2.400, quase 2.500 quilômetros, que já estão em fase de licitação. Isso significa o quê? Que nós teremos, em 22, 50% da malha considerada ruim ou regular no estado, já sendo atacada. E os projetos para os outros 50%, para mais 2.300 quilômetros, serão atacados em 2023, com projetos já em andamento. Isso significa que entre 22 e 23 a gente vai zerar o déficit de estradas ruins no estado de Minas Gerais, de maneira definitiva. Quanto tempo isso dura, Fernando? Pelo menos 5, 6 anos. Então a gente está deixando um legado. O legado que a gente recebeu foi de estradas esburacadas, sem dinheiro. A gente vai deixar um legado de estradas recuperadas, com recursos equacionados para os próximos 4 anos, os próximos 5 anos. Isso reduz, inclusive, o custo do tapa-buraco, o custo da manutenção. Então, é investir de maneira adequada o dinheiro público. Aqui a gente traz, por exemplo, a 367, que é o grande corredor para o Vale do Jequitinhonha, uma estrada que estava completamente abandonada, né? Parte dela é estadual, parte dela é federal. A parte estadual
são 180 quilômetros, nós vamos recuperar inteira. Já está recuperando. De Diamantina até Araçuaí. É um corredor viário para desenvolvimento de Jequitinhonha. Isso está nesse programa. E mais de 580 milhões, e aqui referencio aqui Luiz Otávio, o secretário adjunto da CEPLAG. São 580 milhões, a gente está falando que o dinheiro que foi obtido com o acordo da Vale, 40% está sendo investido nos municípios da bacia do Paraopeba, em 6 obras estruturantes que foram votadas como as obras mais importantes nas consultas populares realizadas, isso totalizando aí esse valor expressivo, estou dizendo, isso consta do programa, foi viabilizado a partir dessa negociação, com intervenção do Ministério Público, Federal, Estadual e Tribunal de Contas, e vai beneficiar os municípios atendidos. Então, do recurso Vale investido nesse projeto, 40% está sendo revertido para os municípios atingidos. Então, é algo também bastante relevante que precisa ser entendido e conhecido. Aqui são os trechos, não vou falar cada um deles, mas cito aqui São José da Varginha, Papagaio e Pompéu, são projetos estruturantes que a gente também vai colocar de pé esse ano. Aqui são os cronogramas, como eu disse, o nosso cronograma é 22, 23, ter toda a malha recuperada. As pavimentações, ou seja, levar asfalto, é uma obra um pouco mais lenta, de 1 ano e meio, por vezes 2, mas, de qualquer forma, a notícia boa é que em 22 os 99 empreendimentos estarão rodando, estaremos com máquina na pista, como a gente diz aí no jargão. Eu queria chamar a atenção aqui também, e aqui eu quero aproveitar para fazer um agradecimento. Robson está aqui, Matheus, Tobaeta, os diretores do DR, e pedir aqui uma salva de palmas ao nosso falecido Dr. Fabrício Sampaio, que foi o ex-diretor do DR. Que foi o espírito da reconstrução do DR. Junto aqui com todos os amigos, Robson pegou o bastão de maneira hercúlea e tem feito um ótimo trabalho também, todos os diretores, mas a gente precisa reconhecer a importância do Dr. Fabrício na estruturação desse projeto. E nós iniciamos a estruturação desse projeto em outubro de 2020, junto com o Dr. Fabrício. Em janeiro, perdemos o Dr. Fabrício. Em fevereiro, tivemos a aprovação do acordo, assinatura do acordo de Brumadinho. Infelizmente, a presidência da Assembleia demorou 6 meses para pautar o acordo. A gente sabe do esforço dos deputados que estão aqui presentes para votar, a pressão que fizeram, mas a presidência da Assembleia demorou 6 meses para pautar esse acordo. Só que 6 meses representaram mais 3 meses de atraso, 4 meses de atraso. Porque, na verdade, a gente tem as chuvas. E, se eu não tenho recurso garantido, eu não posso fazer as licitações. Então, a gente teve, ao todo, quase 1 ano de atraso desse programa. Isso gerou prejuízo para o Estado. Mais de 700 milhões de custos do atraso e quase 300 milhões de custos com acidentes. Então, isso é uma coisa que a gente fica feliz de estar podendo lançar esse programa, mas ele poderia ter sido lançado já o ano passado. Tivemos um atraso, mas enfim, vida que segue, graças a Deus estamos lançando o programa, um programa que vai mudar a infraestrutura rodoviária do Estado e vai gerar mais de 40 mil empregos, vai agregar 1,3 bi ao PIB mineiro e mais próximo a 200 milhões de reais de arrecadação em impostos diretos e indiretos para prefeituras, para o Estado. Então, é algo que modifica o panorama das estradas mineiras e, novamente, eu repito aqui, ele só pôde acontecer porque lá atrás, antes da assinatura do acordo, sob orientação do nosso governador, a gente iniciou um planejamento
decente, correto, interlocução institucional adequada com o setor de infraestrutura, para que a gente pudesse pôr isso de pé. E agora, graças a Deus, vamos colher os frutos. Muito obrigado. Ouvimos o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Senhoras e senhores, assistiremos agora o vídeo que mostra os avanços do governo de Minas Gerais. Apesar das grandes dificuldades financeiras, o governo de Minas está equilibrando as contas e arrumando a casa. Com planejamento e redução de despesas, os servidores públicos voltaram a receber em dia, sem parcelamento. Minas avançou na economia e bateu a marca histórica de mais de 190 bilhões em atração de investimentos. O Estado tem hoje o maior programa de desburocratização do Brasil e da história de Minas, para facilitar a vida de quem deseja empreender no Estado. Pioneira em energia limpa e sustentável, o governo criou o programa Sol de Minas, investindo na ampliação da geração de energia fotovoltaica. Minas foi o primeiro estado da América Latina a aderir à campanha Race to Zero, que visa diminuir as emissões de gás carbônico, contribuindo para acabar com o efeito estufa. O estado realiza o maior investimento em educação na história de Minas. Com o programa Mãos à Obra nas Escolas, está reformando mais de 1.300 escolas. Realizou repasses para merenda, para novos equipamentos imobiliários e recursos para universidades federais. O programa Trilhas de Futuro está capacitando jovens com cursos técnicos gratuitos. Minas alcançou a maior nota do IDEB da sua história e também está ampliando o ensino médio em tempo integral. A Bolsa Reciclagem apoia financeiramente as associações de catadores de material reciclável. Garantindo mais qualidade de vida e dignidade para famílias que moram no campo, o governo entregou títulos de propriedade rural em todo o estado. Para salvar vidas, o governo do estado implantou a maior operação de vacinação da história de Minas. Retomou a construção dos hospitais regionais e forneceu recursos para zerar a fila das cirurgias eletivas, além de investimentos para a construção do novo Hospital Eduardo de Menezes. O bom desempenho na segurança é o resultado da ação integrada das nossas forças de segurança. No começo da gestão, estávamos em 20º lugar no ranking nacional de transparência pública e hoje Minas está em 1º. O Transforma Minas é um processo de seleção transparente e criterioso para preenchimento de vagas no governo. O governo de Minas beneficiou famílias de baixa renda no momento em que mais precisaram. O governo está recuperando rodovias em todas as regiões do estado e investindo em obras para o desenvolvimento de Minas. Para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem, Minas firmou o maior termo de reparação da história da América Latina. Fortalecendo a agricultura, o estado está batendo recordes na produção do campo e ampliando a agricultura familiar. Com muito trabalho e gestão de verdade, Minas está entrando de novo nos trilhos. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Vamos ouvir o prefeito de São José da Varginha, Vandeir da Silva. Bom dia a todos presentes, a pessoa do nosso governador Romeu Zema. Quero cumprimentar todas as autoridades que compõem aqui a mesa e dizer sempre do orgulho que eu tenho, e eu acho que todos nós temos, de ter um governador com estabilidade, um governador com os pés no chão. Tive o prazer de recebê-lo em São José da Varginha, ele fez uma visita. E a gente tem visto aí os compromissos que o governo tem tido com nossos prefeitos,
né, mobilizando aí os pagamentos da prefeitura, trazendo dignidade a todos os nossos mineiros. E com esse grande lançamento dessas obras agora, o Provias, a gente vem sempre acompanhando aí. E lá atrás eu tinha até proposto aí, junto aí de várias reuniões, do apoio que eu acho que as prefeituras, para aqueles que receberam a composição que a Vale fez a cada município, a importância do município estar junto com o governo. São José da Varginha mesmo se comprometeu, em nome do nosso povo lá, comprometeu sim com o governo, sempre converso muito com o nosso governador, de poder estar ajudando da compensação que a Vale vai transmitir para o município, de ajudar nesses acessos, nessas obras que vão ser feitas aí. O exemplo de São José da Varginha, a Esmeralda, onde eu tenho aqui também o prefeito André de Piqui, e vários prefeitos a gente conversa muito lá. A necessidade é muito grande para que a população use a estrada. Já há mais de 20 anos, governador, a estrada está aberta e ficou julgada, não sai do papel. Vários governadores entraram, licitaram e não conseguiram fazer. E é muito importante agora esse passo que a gente está dando, governador, a sua boa vontade, o seu carinho, o seu caráter aí, sua honestidade, de estar junto conosco, podendo dar essa dignidade para aquela região lá de São José da Varginha, Esmeralda, várias do entorno ali de Esmeralda, o acesso que os munícipes precisam, que nós vamos diminuir mais de 30 ou 40 quilômetros para chegar até Belo Horizonte, onde a produção é muito grande e vai facilitar muito a vida de toda a nossa região lá. Então, eu deixo aqui um carinho, um abraço enorme e os meus parabéns, governador. O senhor não pode perder as próximas eleições, não. Penso que nos honrar e honrar o governador aí, que tem honrado conosco aí durante essa gestão do governo dele. Eu quero deixar um abraço também nosso deputado estadual, Fábio Velar, que tem ajudado muito. A comunicação com a Giovana. Giovana, parabéns pelo seu trabalho aí no governo. Tem uma comunicação muito boa com os prefeitos. Deputado federal Igor Timo também aí tem ajudado muito lá na comunicação com vocês. Então fica aqui o meu abraço e meus parabéns à equipe do governo, ao governador, que a gente tire sim do papel essas obras tão necessitadas aí que os mineiros tanto necessitam. Agora temos que botar o pé na estrada e realizar sim, porque o pessoal de São José da Varginha, Esmeralda e região merece esse carinho. Um grande abraço, estamos juntos aí com Deus na nova caminhada aí dessas obras. Um abraço. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, senhores e senhoras. Um prazer recebê-los aqui no BDMG. Gostaria de cumprimentar o nosso secretário Fernando Marcato, da Infraestrutura, que tem um desafio duplo, triplo no nosso estado, né? A maior malha viária, um orçamento apertadíssimo e ainda tem superado aí problemas pessoais de saúde. Então, tem sido um herói aqui no nosso governo. Cumprimentar aqui os nossos queridos deputados estaduais, o vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Arantes, Gustavo Santana, Zé Reis e também deputado Bartô, pessoas que têm nos apoiado bastante. O secretário adjunto de Planejamento, Luiz Otávio, nosso diretor-geral do DR, Robson, e também o nosso sempre presente, que ajuda aí com muito patrocínio, participando, Marcelo de Souza, do CDL. E cumprimento todas as demais autoridades aqui já citadas, prefeitos, vice-prefeitos, servidores da CEINFRA, do DR e demais autoridades. 2.150 bilhões de reais. Como foi mencionado aqui, o Provias, o maior investimento em infraestrutura da última década. Para mim, isso tem um simbolismo muito maior do que talvez para qualquer um aqui nesse auditório.
porque durante mais de 35 anos, quando no setor privado, eu fui um usuário intensivo das estradas de Minas Gerais. Mais de 2 milhões de quilômetros eu rodei nesses 35 anos, no sentido de expandir a empresa e acompanhar a operação da empresa. Em alguns momentos, não me lembro bem, mas acho que logo ali em 2003, 2004, teve um período que eu cheguei, secretário, a andar com 2 estepes no carro. Tamanha era a precariedade das estradas em Minas Gerais. Às vezes um buraco te arrebentava 2 pneus, ou às vezes você estava à noite e não tinha condição de encontrar alguém para reparar o pneu. Então era uma medida necessária naquele momento. As estradas, dependendo dos governos, do fluxo de caixa, melhoraram e pioraram, e nós assumimos um estado, vocês sabem aqui, arrasado. Sem pagar a folha em dia, pagando o 13º em 10 pagamentos, e um estado que está nessas condições, sem pagar os prefeitos, com toda certeza é um estado que mal fazia aí uma operação tapa-buracos. E nós temos feito aí ondas de investimentos, desde que entramos no governo. E talvez essa seja agora a 3ª onda, porque primeiro nós tivemos de priorizar a educação, nós tínhamos prédios escolares desabando. Eu visitei uma escola em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, onde a professora me levou e mostrou que os alunos, em vez de usar os banheiros da escola, usavam a área verde da escola para poder fazer necessidade. Em algumas escolas, em vez de ter um vão livre como esse aqui, você tinha várias peças de eucalipto para poder escorar o telhado que estava ameaçando desabar. Já reformamos mais de 1.300 prédios escolares na nossa gestão. Estamos agora numa segunda onda, criando áreas de prática de esporte, tipo ginásios, etc. Tivemos mais recentemente uma segunda onda na saúde. Mais de 70 UBSs, unidades básicas de saúde, abandonadas em todo o estado. Começaram as obras e pararam aí por 7, 8 anos. Obras, algumas já foram concluídas, outras estão em andamento. Firmamos aí convênios com as prefeituras. A rede FEMIG, a mesma coisa. Está recebendo grandes investimentos para melhorar. E a compra de equipamentos também. Durante a pandemia, fomos o estado que comprou os respiradores mais em conta. Agora a onda aí de mais de 100 tomógrafos que estamos também colocando em toda a rede hospitalar do estado. Tudo isso para melhorarmos a área de saúde, que foi uma grande demandada nesse período de pandemia. E lembro que todo esse esforço deu resultado. Somos o estado do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil com a menor taxa de mortalidade por Covid. E um estado com grandes dificuldades financeiras. O que demonstra que não é só dinheiro que resolve, não. É gente competente, é comprometimento, é planejamento, é método de trabalho. Isso faz uma diferença enorme. Infelizmente, no Brasil, e no setor público em especial, criou-se uma ideia falsa de que só dinheiro é que é solução. Esqueceram tudo o resto. Então, nós estamos provando. Gestão, responsabilidade tem uma diferença muito grande. Por isso, estamos conseguindo lançar agora o Provias, que, como o secretário Marcato disse, poderia ter sido lançado há 10 meses atrás. O pequeno atraso de 5 meses na votação da Assembleia, na minha opinião, por motivos de politicagem, não por esses deputados e outros mais, mas por parte de alguns, atrasou em praticamente 1 ano, porque no período de chuva não dá para se iniciar obras. Se tivesse sido votado com agilidade, porque nós fizemos um acordo em fevereiro do ano passado, e já foi para a Assembleia imediatamente, se tivesse sido votado em março,
nós teríamos com toda certeza tido tempo de licitar e fazer alguma coisa antes do último período chuvoso. Mas politicagem é o que atrapalha Minas e o Brasil. Mas o povo está ficando sábio, está começando a distinguir muito bem quem só fala, quem só tem discursos vagos e quem faz realmente entregas concretas. E, para mim, está havendo quase que a metade das rodovias em má estado de conservação ser recuperada, é uma gratificação muito grande, uma satisfação enorme. É um passo muito importante, porque esse representa um ponto de inflexão. Em vez de estarmos com as rodovias só piorando, elas começam a melhorar agora. Mas como o secretário falou muito bem, é algo que nós ainda teremos de investir durante aí 4, 5, 6 anos. O meu sonho, como um mineiro que viajou muito, e muitas vezes cruzava a fronteira com São Paulo, é que um dia nós venhamos a ter estradas que também nos dê orgulho. Porque todas as vezes que eu cruzava a fronteira, principalmente no Rio Grande, eu sentia vergonha de ser mineiro. Saía de uma estrada mal sinalizada, esburacada, sem acostamento, e entrava numa outra que era totalmente diferente. E na volta, o contrário. Iniciamos agora um processo que vai levar tempo, é de longo prazo, mas que vai mudar a realidade das rodovias mineiras. Quando nós deixamos de investir, isso significa menos segurança na estrada, mais acidentes, vidas perdidas. Isso significa menos atração de investimentos. Já escutei de muitos investidores: investir em Minas Gerais é muito difícil, porque o meu produto é frágil e caminhão que vai trepidando nas estradas o danifica. Vamos mudar essa realidade. Estamos aqui agora dando esse pontapé. Temos muito o que fazer, mas pelo menos agora, em vez das nossas estradas continuarem se deteriorando, elas vão tomar o caminho inverso. Parabéns a todos os envolvidos, na pessoa do secretário Fernando Marcato, Secretaria da Infraestrutura, DER. Para mim é uma satisfação enorme. Muito obrigado, bom dia. Faremos agora o registro do governador Romeu Zema com os integrantes do dispositivo, a quem solicitamos a gentileza de ficarem de pé. O próximo registro do governador Romeu Zema é com os deputados aqui presentes. Neste momento, o governador Romeu Zema atenderá os jornalistas aqui presentes e, logo após, fará o registro fotográfico com os demais participantes deste encontro.